Os 10 melhores times da Copa do Mundo da história do futebol, aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Na 10ª colocação está a Espanha de 2010, aquela foi sem dúvidas uma das maiores seleções de todos os tempos. Durante aquela edição de Copa do Mundo, a Espanha disputou 7 partidas, marcou 8 gols, sofreu 2 gols e o artilheiro da sua seleção foi David Villa, marcando 5 gols. No entanto, não foi só em 2010 que a Espanha teve tanto destaque, afinal entre 2008 e 2012 foi possivelmente a melhor seleção do mundo. Inclusive, a vitória da Espanha estabeleceu um recorde para o menor número de gols, que foram 8, marcados por uma equipe vencedora. No entanto, eles também foram o primeiro time de Copa do Mundo a não sofrer um gol na fase eliminatória, derrotando Portugal nas oitavas de final, Paraguai nas quartas de final, Alemanha na semifinal e a Holanda na final por 1-0. E o gol da final foi marcado por Andrés Iniesta, que marcou na prorrogação, ou seja, foi uma vitória com gostinho a mais. E claro que a vitória da Espanha naquela edição não foi tanta surpresa, afinal tinha grandes nomes aí na seleção, como Xavi, Andrés Iniesta, como já citado aqui, Fábregas, Iker Casillas, um dos maiores goleiros da história, Xavi Alonso, Carles Puyol e também David Villa, ou David Villa, dependendo aí como você quiser chamar, que estava aí nessa seleção também. Obviamente esses são os nomes mais importantes, mas há outros aí, e vamos passar para o próximo aqui para o vídeo não ficar longo demais. Seleção espanhola aí na 10ª colocação. Na 9ª colocação está a Itália de 1934 e 1938. No ano de 1934, a seleção marcou 12 gols durante a edição e em 1938 marcaram 11 gols. E respectivamente sofreram 3 gols e a outras 5 gols. E o artilheiro da primeira edição citada foi Ângelo Scavio com 4 gols marcados e depois Silvio Pinhola com 5 gols marcados na de 38. E embora a vitória da Itália na Copa do Mundo de 1934 tenha sido controversa, porque foi sediada na Itália sob a liderança corrupta de Benito Mussolini, a sua vitória 4 anos depois lá na França já não foi controversa, né? Até porque foi realizada em outro país aí sobre outros comandos. Eles eram liderados aí pelo lendário Vittorio Pozzo e eles derrotaram todos os adversários em ambos os torneios. E veio o empate também em 1934 contra a Espanha nas quartas de final, mas depois ganharam no replay. E já em 1938, a seleção italiana foi com mais força, já que todos criticavam o resultado de 1934, meio intitulando ou querendo dizer que era um pouco de sorte, né? E aí eles derrotaram os anfitriões franceses por 3-1 nas quartas de final, e o Brasil por 2-1 na semifinal e a Hungria por 4-2 na final. Ou seja, nessas duas edições, a de 34 e 38, os italianos estavam imparáveis. Inclusive, o craque da Itália, Giuseppe Meazza, deu 2 assistências nessa final e também ganhou a Bola de Ouro de 1934. E foi assim que a Itália começou a entrar na história do futebol mundial, ganhando várias Copas do Mundo aí pela história, e fica aqui na 9ª colocação. Na 8ª colocação está a seleção da Inglaterra de 1966, que marcou 11 gols naquela edição, sofreu 3 gols e o artilheiro foi Geoff Hurst, marcando 4 gols. Inclusive, a Copa do Mundo daquele ano foi sediada lá na Inglaterra mesmo, ou seja, ela venceu em casa. Logo no início, a Inglaterra teve um empate de 0-0 com o Uruguai na fase de grupos e depois venceram o México e a França, os dois por 2-0, e assim venceram o seu grupo. E depois a Inglaterra enfrentou uma forte oposição na fase eliminatória. Venceu a Argentina por 1-0 nas quartas de final, antes de enfrentar Portugal, liderado lá por Eusébio, que foi um grande jogador. Eusébio que tinha marcado aí 9 gols em 6 jogos. No entanto, a Inglaterra venceu Portugal por 2-1, com 2 gols de Bob Charlton. E quando chegou na final, enfrentou a Alemanha, vencendo ela por 4-2.
E foi nessa mesma final que Geoff Hurst marcou 3 gols na final, o único jogador a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo. Mas ele não era o único jogador de destaque naquela edição, afinal jogava ao lado do lendário goleiro Gordon Banks e também grandes zagueiros como Bob Moore e Jack Carlton, e também o atacante Roger Hunt, e assim a seleção inglesa entrou para a história. Em sétimo lugar está o Brasil de 2002. Naquela edição de Copa do Mundo, a seleção brasileira disputou 7 partidas, marcou 18 gols e sofreu 4 gols. E o artilheiro foi o Ronaldo Fenômeno, que marcou 8 gols naquela edição. Simplesmente uma das seleções mais fantásticas de todos os tempos, com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no ataque, além de Roberto Carlos e Cafu como laterais. Foi a seleção brasileira maior de todos os tempos depois da de 70. Claro, né? Foi a última a conquistar uma Copa do Mundo aí, o 5º título para o Brasil. E aquela edição foi realizada na Coreia do Sul e no Japão. O Brasil venceu a Turquia por 2-1 e a China por 4-0. E depois veio a Costa Rica, onde o Brasil venceu por 5-2 na fase de grupos. E em seguida venceram a Bélgica por 2-0 nas oitavas de final, a Inglaterra por 2-1 nas quartas de final e novamente a Turquia por 1-0 na semifinal. E na final, enfrentando a Alemanha, foi 2-0 para o Brasil. Gols da final também foram marcados por Ronaldo. E foi assim que a seleção brasileira e o Brasil entrou para a história das Copas do Mundo, afinal o país com mais Copas do Mundo vencidas, no total 5, sendo que essa de 2002 foi a última. Mas esse ano tem Copa do Mundo de novo, agora em 2022, e o Brasil está entre os favoritos aí. E vamos pro próximo aqui. Na sexta colocação está a Alemanha de 2014, que disputou 7 partidas, marcou 18 gols e sofreu 4. O artilheiro daquela edição foi Thomas Müller, que marcou 5 gols. Inclusive, essa foi a seleção que goleou o Brasil por 7-1. Essa é uma memória amarga que afeta todos os brasileiros ainda até hoje. No entanto, a vitória da Alemanha em 2014 não era de se assustar, afinal a seleção era repleta de talentos e jogadores fenomenais. Entre eles estava o goleiro Manuel Neuer, Thomas Müller, Philipp Lahm, Toni Kroos, que inclusive joga até hoje, é um dos melhores meio-campistas aí, Bastian Schweinsteiger, Jeremy Boateng e Mario Götze, além de ter outros jogadores geniais como Ozil, sei lá, tanto faz. Ele era um jogador genial aí, apesar de não ter ficado tanto tempo assim em destaque, mas as suas jogadas eram assim, fora da curva. Digamos que era um Ronaldinho Gaúcho abaixo da média. E além dele também tinha Miroslav Klose, que é o jogador com mais gols em Copas do Mundo, com 16 gols marcados em todas as Copas do Mundo que jogou. Quem chega mais próximo dele é o Ronaldo Fenômeno, que tem 15. E a final da Copa de 2014 foi disputada aí pela Alemanha e Argentina, onde a Alemanha venceu por 1-0 aí com o gol de Mario Götze. Gol esse que foi marcado na prorrogação, ou seja, é uma vitória com um gosto a mais ali. Um pouco tenso, né? Poderíamos dizer assim. O 5º melhor lugar da nossa lista é da Itália, com a seleção de 1982. Disputaram 7 partidas, marcaram 12 gols e sofreram 6. O artilheiro daquela edição foi Paolo Rossi, marcando 6 gols. A Itália começou mal na Copa do Mundo de 1982, que aconteceu lá na Espanha. Empatou todos os seus jogos na fase de grupos e só avançou porque marcou mais gols que Camarões. E ao contrário da maioria das outras Copas do Mundo, houve uma segunda fase de grupos, 4 grupos de 3 equipes, na qual a Itália foi sorteada com Brasil e Argentina, 2 das equipes mais fortes do torneio. E apesar da Argentina ter Diego Maradona e Mário Kempes no mesmo time, a Itália conseguiu vencer por 2-1, com Gaetano Scirea sendo o defensor de destaque para a Itália. Logo depois, a Itália enfrentou o Brasil e conquistou uma vitória por 3-2. E inclusive muitos ficaram surpresos, afinal aquele era um time brasileiro que poderia ter sido o melhor da história, afinal contava com grandes jogadores do Brasil como Zico, Sócrates, Falcão, Éder e muito mais. E mesmo assim, Paolo Rossi da Itália fez um hat-trick contra o Brasil naquele dia. E foi assim que a equipe italiana venceu a Polônia por 2-0 na semifinal e a Alemanha por 3-1 na final.
E além de Paulo Rossi, que era um grande jogador, a equipe era capitaneada por um dos maiores goleiros de todos os tempos, o jogador Dino Zoff, que naquela época já tinha 40 anos de idade. E assim a Itália se tornou campeã do mundo. Em quarto lugar está a França de 1998, que naquela edição de Copa do Mundo marcou 15 gols e sofreu 2. O artilheiro foi Thierry Henry, marcando 3 gols. A seleção francesa em 1998 teve brilho em todas as posições. Afinal, todos os jogadores eram talentosos e excelentes, mas o destaque era de Zinedine Zidane, o principal por levar a equipe à vitória. Em casa, eles venceram a África do Sul por 3-0, a Arábia Saudita por 4-0 e a Dinamarca por 2-0 na primeira fase de grupos. Em seguida, derrotaram o Paraguai por 1-0 nas oitavas de final, a Itália nos pênaltis nas quartas de final e a Croácia por 2-1 na semifinal, e aí o Brasil na final por 3-0. Sendo que 2 desses gols marcados na final da França foi por Zidane. E muitos que viram esse jogo, essa seleção atuar, disseram que seria praticamente impossível alguma outra seleção de outro país vencer a França naquela edição. O Brasil teve até chance, né? Chegou pelo menos na final, mas levou uma goleada de 3-0. E eles ganharam também agora em 2018, ou seja, já são bicampeões mundiais. Em terceiro lugar está as seleções brasileiras de 1958 e 1962. Na primeira citada foram marcados 16 gols e na segunda 14, e gols sofridos foram 4 em 58 e 5 em 62. Os artilheiros Pelé com 6 gols em 58 e depois Vavá e Garrincha com 4 gols em 62. A Copa do Mundo de 1958, que aconteceu na Suécia, marcou o início do Brasil como a maior nação do futebol mundial e a chegada de Pelé, que naquela época tinha 17 anos e fez muito para que o Brasil começasse a ter destaque no futebol. 1958 foi a primeira vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Na fase de grupos, o Brasil venceu a Áustria por 3-0, empatou com a Inglaterra por 0-0 e venceu a União Soviética por 2-0. E mesmo sem ter marcado na fase de grupos, Pelé ganhou a vida com o gol que garantiu a vitória por 1-0 sobre o país de Gales nas quartas de final e um hat-trick na derrota por 5-2 sobre a França na semifinal e depois a vitória por 5-2 sobre a Suécia na final, que inclusive era anfitriã, né? A Copa estava sendo lá na Suécia. E 4 anos depois foi a Copa do Chile. O Brasil estava de volta. Pelé marcou na vitória de 2-0 sobre o México na estreia, mas acabou se machucando em um segundo jogo contra a Tchecoslováquia e ficou de fora da Copa do Mundo. No jogo ficou 0-0 no final. Mas o Brasil não só contava com Pelé como destaque, também tinha Garrincha. E o Brasil seguiu-se uma vitória por 2-1 sobre a Espanha, além de continuar com derrotas convincentes da Inglaterra por 3-1 nas quartas de final e do Chile por 4-2 na semifinal e finalmente a Tchecoslováquia por 3-1 na final, garantindo aí o troféu de mais uma Copa do Mundo para o Brasil. Os principais nomes da seleção brasileira de 58 e 62 eram Pelé, Didi e Garrincha, e também Vavá e Zito. Esses dois últimos participaram da de 62, levando assim o Brasil a aumentar mais ainda o seu nome no futebol mundial. Começar e aumentar, né? Em segundo lugar está a Alemanha de 1974, que marcaram 13 gols durante aquela edição de Copa do Mundo e sofreram 4. O artilheiro foi Gerd Müller com 4 gols marcados pela Alemanha. A Copa do Mundo de 1974 foi um ponto estratégico, pois foi um período de inovação no futebol europeu. E claro, com um grande impacto no futebol mundial também. Duas equipes incríveis superaram a oposição para chegar à final. A Alemanha Oeste de Franz Beckenbauer e a Holanda de Johan Cruyff. Foi uma final assim digna dos deuses de se assistir. A final era só futebol de qualidade, com essas duas seleções incríveis. Inclusive a Holanda só não entrou nessa lista, a Holanda de Johan Cruyff, porque eles não ganharam Copa do Mundo e um requisito para estar aqui na lista era ter ganho uma Copa do Mundo aí. Mas continuando aqui, na primeira fase de grupos a Alemanha venceu o Chile por 1-0 e a Austrália por 3-0.
mas perdeu para a Alemanha Oriental por 1-0 em casa. Ainda assim, eles avançaram e venceram os 3 jogos na segunda fase de grupos, derrotando a Iugoslávia por 2-0 e a Suécia por 4-2 e a Polônia por 1-0. E depois de todas essas vitórias, como já citado aqui, foi o encontro na final com a Holanda, e muitos disseram que foi a maior final de todos os tempos, onde a Alemanha venceu aí por 2-1 com Gerd Müller, marcando o gol da vitória. E nessa seleção também tinha Sepp Maier no gol, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Realmente a Holanda impressionou o mundo com essa seleção. E o primeiro lugar não poderia ser diferente, vai para a seleção brasileira de 1970. Naquela edição marcaram 19 gols e sofreram 7, o artilheiro foi Jairzinho com 7 gols. E apesar do Brasil ter conquistado 5 Copas do Mundo entre 1958 e 2002, o auge veio em 1970, foi a maior seleção de todos os tempos. Afinal eles tinham Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto, Gerson, Clodoaldo e muitos outros. O Brasil venceu todos os jogos da Copa do Mundo de 1970 no México, começando com a Tchecoslováquia por 4-1, a Inglaterra por 1-0 e a Romênia por 3-2 na fase de grupos. Nas eliminatórias venceram o Peru por 4-2 nas quartas de final, o Uruguai por 3-1 na semifinal e a Itália por 4-1 na final. O gol marcado por Carlos Alberto na final é considerado um dos melhores gols da equipe de todos os tempos. Sem dúvidas, o Brasil provou-se o melhor time de Copa do Mundo de todos os tempos. Eles venceram os campeões anteriores à Inglaterra, bem como os campeões europeus Itália e os campeões sul-americanos Uruguai, durante o torneio de 1970. E para que esse título fosse mais engrandecido ainda, o treinador daquela edição da seleção brasileira era Mário Zagallo, que foi jogador das equipes vencedoras de 58 e 62. E Jairzinho também bateu o recorde de gols em todos os jogos da Copa do Mundo. Bom, acho que a essa altura já está claro para todo mundo que a seleção brasileira de 1970 foi a melhor que já existiu. Se você tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. É isso, espero que tenham gostado e inscreva-se aqui no canal Mestre Rankings. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.